Salvador, 2001. O sol já se escondia por trás do horizonte, tingindo de laranja e púrpura o céu sobre o Rio Vermelho. As ondas quebravam de forma ritmada, trazendo à tona uma sensação de nostalgia e mistério. As ruas estreitas da cidade antiga pareciam sussurrar histórias esquecidas, e entre o cheiro salgado do mar e a música distante de um trio elétrico, caminhava Maria Helena, uma mulher de 32 anos, cuja vida ainda estava por se desdobrar em caminhos inesperados. Ela andava com passos firmes, mas havia uma melancolia sutil em seus olhos, como se carregasse segredos que ninguém poderia decifrar. Maria Helena vivia sozinha em um apartamento modesto, mas aconchegante, na ladeira da Barra. As paredes tinham quadros de paisagens da Bahia e pequenas lembranças de viagens, lembrança de uma vida simples, porém plena. Enquanto observava o pôr do sol da sacada, ela sentia o peso do tempo e a urgência de concretizar sonhos que sempre pareciam fugir de suas mãos, como areia fina que escapa pelos dedos. Os vizinhos a conheciam de vista, simpática, reservada, com um sorriso que surgia apenas para aqueles que realmente se aproximavam dela. A cidade começava a transitar entre o dia e a noite, e os sons se misturavam de forma quase hipnótica. Carros passavam lentamente pelas ruas de paralelepípedo, cachorros uivavam ao longe, e o cheiro de acarajé recém-frito se espalhava pelas esquinas, contrastando com a melancolia do céu. Maria Helena caminhava até a praia, onde algumas crianças brincavam e casais passeavam de mãos dadas. Havia uma beleza estranha naquele cenário, uma sensação de que, por trás da rotina calma, algo inesperado poderia surgir a qualquer momento. Ela trabalhava como assistente administrativa em um pequeno escritório próximo à Praça Castro Alves e sua vida seguia um ritmo previsível, mas não sem encantos. Aos colegas, era alguém que irradiava uma calma quase hipnótica, sempre organizada, sempre pontual, mas com aquele ar de mistério que fazia qualquer um imaginar o que realmente se passava em sua mente. Havia uma melancolia em sua voz quando falava de planos para o futuro, como se estivesse sempre adiantando sonhos que talvez nunca chegassem a se concretizar. Em seu apartamento, Maria Helena tinha uma rotina quase ritualística. Acordava cedo, preparava café forte e lia o jornal antes de sair. À noite, apreciava música clássica ou se perdia em romances policiais, imaginando histórias que pareciam estranhamente próximas de sua própria vida. Apesar da calmaria aparente, havia algo nos seus gestos que sugeria uma inquietação interna, uma sensação de que a vida cotidiana era apenas uma cortina fina, capaz de se rasgar a qualquer instante, revelando um abismo de segredos. Os dias se passavam entre trabalho, pequenas conversas com vizinhos e idas à praia, onde Maria Helena encontrava momentos de introspecção. Ela tinha um carinho especial por animais, frequentemente alimentava gatos de rua, e seus amigos próximos sabiam que, apesar da aparência serena, era alguém profundamente sensível, capaz de chorar com facilidade diante de injustiças ou histórias tristes. Essa sensibilidade a tornava especial, mas também vulnerável, e era algo que poucos conseguiam compreender por completo. Naquela tarde de 12 de julho de 2001, a cidade parecia ainda mais silenciosa do que o habitual. O vento carregava um perfume salgado e úmido, e o céu, já tingido de azul escuro, anunciava a aproximação da noite. Maria Helena caminhava por ruas quase desertas, e cada passo seu parecia ecoar de forma estranha, como se a própria cidade estivesse consciente de que algo estava prestes a acontecer. Uma sensação de presságio pairava no ar, imperceptível para muitos, mas quase palpável para quem estivesse atento aos sinais que Salvador parecia oferecer naquele dia. Ela decidiu passar pela velha livraria da Rua Chile, um lugar que cheirava a papel envelhecido e memórias de outros tempos. Lá dentro, o som abafado de páginas viradas criava um ambiente de contemplação silenciosa, e Maria Helena se perdeu entre livros antigos, absorvendo histórias de crimes e mistérios que pareciam tão reais quanto sua própria vida. Por alguns minutos, o mundo lá fora desapareceu, deixando apenas a cadência tranquila de páginas sendo folheada e um murmúrio distante de conversas fora da porta. A atmosfera da cidade, porém, estava carregada de uma tensão quase invisível. As sombras cresciam e se deformavam sob a luz dos postes, e a sensação de que algo fora do comum estava prestes a acontecer se intensificava. Maria Helena caminhou de volta para casa, sentindo o ar úmido e o cheiro de maresia nos cabelos, sem imaginar que, naquela mesma noite,
sua vida mudaria de forma irrevogável. Cada detalhe do ambiente parecia conspirar para criar uma tensão quase cinematográfica, preparando o palco para o acontecimento que transformaria o cotidiano de Salvador em um mistério profundo. Ao chegar em seu apartamento, ela percebeu que as luzes do prédio piscavam de maneira irregular, lançando sombras que dançavam nas paredes. Um gato preto passou correndo pelo corredor, desaparecendo antes que pudesse ser visto por completo. Maria Helena sentiu um calafrio, mas atribuiu ao cansaço do dia. O que ela não sabia era que aquele momento era o prelúdio de uma sequência de eventos que abalariam não apenas sua própria existência, mas também a rotina aparentemente tranquila da cidade inteira. E se você gosta desse tipo de história misteriosa, não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os próximos casos, porque esta é apenas a primeira peça de um quebra-cabeça que será revelado pouco a pouco. Maria Helena tinha uma vida marcada por pequenos rituais que a mantinham equilibrada. Todas as manhãs, tomava café com pão caseiro e manteiga, olhando para o movimento da rua através da janela da cocina. O som distante de vendedores ambulantes misturava-se ao canto de pássaros que insistiam em fazer da cidade um lugar vivo mesmo nos dias mais silenciosos. Ela apreciava esses momentos de quietude, onde podia refletir sobre sua infância, as escolas feitas, e os caminhos que ainda desejava trilhar, mesmo sabendo que nem todos os sonhos poderiam se concretizar. Seus familiares, que moravam em bairros próximos, costumavam visitá-la aos finais de semana. Havia um carinho profundo entre eles, mas também uma tensão implícita, como se todos percebessem, mesmo sem dizer, que Maria Helena carregava uma solidão interior difícil de compreender. Ela se sentava à mesa, contava histórias do trabalho e ouvia os relatos de seus irmãos, sorrindo como atencao, embora em certos momentos o olhar se perdesse, como se estivesse em outro lugar, imersa em pensamentos que ninguém poderia alcançar. No trabalho, era admirada por sua competência de cacao. Maria Helena mantinha planilhas impecáveis, organizava arquivos e resolvia problemas com uma paciência quase heroica. Ainda assim, sua vida não era apenas feita de tarefas diárias. Havia um fascínio pelo mundo que a cercava, um desejo de explorar lugares e conhecer pessoas, algo que muitas vezes se perdia em meio à rotina. Seus colegas percebiam uma aura de misterio ao seu redor. Uma mulher que parecia compreender muito mais do que deixava transparecer, capaz de ouvir sem julgar e de perceber detalhes que passavam despercebidos a todos os outros. Aos 32 anos, Maria Helena cultivava amizades antigas e raras, aquelas que resistiam ao tempo e à distância. Em um café escondido na Rua do Carmo, ela se encontrava com uma amiga de infância, compartilhando confidências e lembranças. Risos surgiam entre goles de café forte, mas havia também momentos de silêncio carregados de significado, como se cada palavra tivesse um peso que apenas quem a conhece de verdade poderia compreender. Essas conexões humanas eram fundamentais para equilibrar a solidão que insistia em rondar seu coração. Ela tinha sonhos simples, mas intensos. Desejava viajar pelo Nordeste, conhecer cidades históricas, mergulhar em praias escondidas e registrar cada experiencia em um diário que sempre carregava na bolsa. Também alimentava o desejo de escrever um livro baseado em suas reflexões sobre a vida e a cidade, algo que pudesse tocar outras pessoas com a mesma delicadeza com que ela própria se impressionava diante de pequenas descobertas do cotidiano. Havia uma criatividade silenciosa nela, pronta para se revelar a qualquer momento, como uma chama que precisa apenas de um sopro de oportunidade para incendiar o mundo. No final das tardes, Maria Helena gostava de caminar pela orla, observando o movimento das águas e as sombras que se estendiam pela areia. Cada passo deixava rastros efêmeros, que eram rapidamente apagados pelas ondas, como se a própria natureza quisesse lembrar que nada era permanente, e que cada momento vivido deveria ser valorizado. O vento soprava em seus cabelos, trazendo consigo o cheiro de maresia, o barulho distante de risadas e o eco de uma cidade que pulsava entre beleza e misterio, criando uma sinfonia que parecia acompanhar cada pensamento de Maria Helena. Ela também tinha o lado vulnerável, que raramente mostrava aos outros. Algumas noites, sentia-se sufocada pelo silêncio do apartamento e pelo peso de expectativas que ela mesma criava. Era nesses momentos que escrevia cartas que nunca enviaria, refletindo sobre a fragilidade da vida e o quão delicado era o equilíbrio entre felicidade e solidão. Havia uma sensibilidade quase hipersensorial em sua forma de perceber o mundo, capaz de captar nuances que passavam despercebidas a muitos, tornando sua presença ao mesmo tempo encantadora e inquietante. No bairro, todos conheciam Maria Helena como alguém gentil e reservada. Ela tinha o hábito de conversar com os comerciantes locais, elogiar produtos, perguntar sobre famílias,
mas se aprofundar demais. Había cuidado implícito não revelar tudo sobre si mesma, tal vez por instinto de preservacao ou por medo de que sua vulnerabilidade fosse explorada. Essa discricao a tornava ainda mais enigmática. Era justamente essa aura de misterio que, en retrospectiva, parecía ter atraído olares e intencoes que ela jamais poderia prever. Entre as pequeñas alegrías da vida cotidiana, había também a preocupacao com detalhes que parecían insignificantes, mas que revelaban a profundidade de sua personalidade. Ela se preocupaba en manter o apartamento limpo e organizado, cuidar das plantas na varanda e alimentar os gatos que visitaban o local. Cada gesto refletia uma busca por orden e beleza en meio ao caos da vida. Uma tentativa de controlar o que estaba ao seu alcance enquanto aceitaba que muitas coisas escapaban de seu controle. Esa dualidade entre controle e vulnerabilidade definía grande parte da existencia de María Helena. Na noite de 11 de julho de 2001, ela preparou o jantar sozinha, acendeu algumas velas e ouviu música suave, criando o ambiente de aconchego e introspecção. Era uma mulher que sabia apreciar a solidão, mas não podia prever que, na madrugada seguinte, algo completamente inesperado viria quebrar a normalidade de sua rotina. A cidade adormecia lentamente, mas as ruas carregavam uma tensão silenciosa, prenuncio de evento que transformaría Salvador e a vida de María Helena en misterio profundo, deixando rastros que, por anos, permanecerían envoltos en sombra e incerteza. A madrugada de 12 de julho de 2001 comecou como uma quietude quase sobrenatural. O céu ainda carregaba a sombra de nuvens densas, e a brisa do mar parecía arrastar consigo o silencio estrano. María Helena, como de costume, había trancado seu apartamento por volta da meia-noite, mas, ao contrário das outras noites, sentiu uma inquietacao que não conseguia explicar. Havia algo no ar. Uma sensacao de alerta, como se a própria cidade sussurrasse para ela que aquela noite não seria como as anteriores. Por volta das 2 horas da manhã, o vicino relatou ter visto uma figura feminina na porta do prédio, observando a rua deserta. A descricao era vaga, mas coincidia com a altura e o porte de María Helena. Pouco depois, câmeras de segurança próximas, embora de base resolucao, capturaram a sombra de alguém atravessando rapidamente a calcada da frente do prédio, sem que fosse possível identificar características faciais. O movimento parecia casual, mas a rapidez e a hesitacao nos passos sugeriam que algo estava perturbando, algo invisível aos olhos comuns. Na manhã seguinte, o apartamento estava trancado, mas María Helena não havia retornado do que deveria ter sido apenas passeio matinal. As chaves ainda estavam sobre a mesa da cocina, e seu diário, sempre cuidadosamente guardado, estava aberto em uma página onde ela havia escrito sobre pequenos receios e sentimentos de inquietacao orígenes. A cena era estranhamente silenciosa, e o cheiro de café recém-preparado ainda pairava no ar, como se a rotina tivesse sido interrompida abruptamente. O desaparecimento foi notado por sua amiga de infância, que havia combinado de encontrá-la para o café naquela manhã. Ao perceber que María Helena não atendia às chamadas e mensagens, a amiga tentou contatá-la pelos vizinhos, mas ninguém tinha notícias. O clima de preocupação rapidamente se espalhou, e o apartamento, que antes parecia o refugio seguro, passou a ser visto como o local marcado por ausência e misterio. O silencio dentro das paredes tornava-se quase ensurdecedor. Entre os objetos do apartamento, nada parecia fora do lugar, exceto por uma bolsa que costumava ser levada consigo em saídas curtas, agora inexplicavelmente deixada sobre o sofá. Dentro dela, documentos pessoais, carteira e celular antigo, mas nenhum sinal de que a saída havia sido planejada. O relógio da sala marcava 1 hora 47 minutos, e essa precisão se tornou crucial na investigação, indicando o último momento em que María Helena foi vista viva dentro de sua própria casa. Testemunhas relatavam pequenas pistas desconexas. O homem que passava de madrugada comentou ter ouvido passos apressados em direção ao mar, mas não havia sinal de que alguém estivesse em perigo. Outro vicino disse ter visto uma moto preta estacionada rapidamente na rua do mar, mas não se lembrava de detalhes que pudessem identificar o condutor. Cada relato parecia o fragmento de quebra-cabeça incompleto, aumentando a sensacao de misterio e deixando os investigadores com mais perguntas do que respostas. O clima na cidade mudou à medida que as notícias do desaparecimento se espalharam. O bairro, antes tranquilo, comecou a ser percorrido por olares curiosos, comentários sussurrados e especulacoes que iam desde o simple sumico até algo mais sinistro. O Rio Vermelho, com suas ruas estreitas e sombras alongadas, tornou-se cenário de tensão, e cada esquina passou a ser associada ao potencial perigo. A rotina dos moradores foi interrompida,
Enquanto a investigação inicial buscava pistas em um cenário que parecia insistir em esconder a verdade. A polícia local iniciou buscas detalhadas, examinando a praia próxima, bares e ruas adjacentes. Cada detalhe era registrado, marcas na área, vidros quebrados, latas de refrigerante jogadas de forma extraña. Mas, a pesar de esforços meticulosos, nada indicava o paradeiro de Maria Helena. Era como se ela tivesse desaparecido sem deixar rastros, e a ausência de sinais de violência dentro do apartamento reforçava a hipótese de que alguém a havia levado com cautela, quase planejando cada movimento para não ser detectado. Objetos pessoais foram analisados como atencao. O diário aberto, a bolsa esquecida e até as chaves do apartamento se tornaram pecas importantes para os investigadores, que tentavam reconstruir o que poderia ter ocorrido naquela madrugada. Cada notacao no diário passou a ser lida com minúcias, na esperança de encontrar indícios de ameaças, encontros ou medos que pudessem explicar o desaparecimento. Entretanto, os registros não revelavam nada conclusivo, apenas a inquietação cotidiana que Maria Helena sentia em pequenas doses, nada que alertasse para um perigo iminente. À medida que o dia avançava, a preocupação da família se transformava em desespero. Contatos foram feitos com amigos, vecinos e colegas de trabalho, todos relatando que Maria Helena não havia dado sinais de vida. A cidade começava a se perguntar se aquele desaparecimento era apenas mais um mistério entre tantos outros, ou se havia algo mais profundo e sinistro escondido nas ruas de Salvador. E para você que acompanha histórias assim, se quer entender cada detalhe desse caso e desvendar o que realmente aconteceu, não esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos capítulos desse mistério. O telefone de Maria Helena permanecia silencioso, sem qualquer sinal de ligação ou mensagem, e a ansiedade da família crescia a cada hora. Seus irmãos e amigos começaram a percorrer ruas e estabelecimentos próximos, perguntando a todos se alguém havia visto ou ouvido algo incomum. A cidade, que até então parecia dormir sob a calma de Salvador, despertava agora com um ar de tensão, como se cada sombra e cada esquina pudessem revelar pistas ocultas sobre o desaparecimento. A polícia instaurou um inquérito, começando com entrevistas detalhadas com vecinos, colegas de trabalho e amigos mais próximos. Cada relato trazia informações fragmentadas, passos apressados na madrugada, a moto preta que sumiu tão rapidamente quanto apareceu, uma mulher que havia gritado na praia, embora ninguém pudesse afirmar se era Maria Helena ou outra pessoa. O que parecia simples tornou-se um labirinto de incertezas, onde cada detalhe podia ser crucial, mas nenhum oferecia respostas definitivas. Na delegacia, fotos do apartamento foram analisadas minuciosamente. O diário de Maria Helena, agora sob proteção da polícia, revelava pensamentos íntimos, medos e reflexões, mas nada que indicasse que ela temia por sua vida. O mistério se aprofundava. A ausência de sinais de luta, a porta trancada por dentro, objetos pessoais intocados, tudo apontava para um desaparecimento silencioso, quase cirúrgico, planejado por alguém que sabia exatamente como agir sem deixar vestígios. A família tentava lidar com a angústia, mas a incerteza corroía cada dia. A mãe, abatida, percorria ruas pedindo informações, enquanto o país se sentava por horas olhando fotos de Maria Helena, tentando decifrar algum detalhe que pudesse indicar seu paradeiro. Amigos mais próximos organizaram buscas voluntárias pelas praias e becos do bairro, mas o clima pesado de Salvador, agora carregado de tensão e presságio, parecia conspirar contra qualquer esperança imediata. Entre os investigadores, surgiam hipóteses conflitantes. Alguns acreditavam que Maria Helena poderia ter saído por vontade própria, talvez para refletir sobre algo íntimo, mas outros descartavam a ideia com base nos relatos e na sua natureza reservada. Uma sensação de que o desaparecimento tinha sido induzido por terceiros começava a ganhar força, embora não houvesse ainda indícios concretos sobre quem poderia estar envolvido ou quais seriam as motivações. A mídia local começou a cobrir o caso, amplificando a inquietação na cidade. Jornais e rádios destacavam o desaparecimento de Maria Helena como algo incomum, reforçando a sensação de que Salvador, uma cidade conhecida por sua alegria e vitalidade, agora carregava um mistério que parecia tangível e sufocante. Comentários nas ruas e placas variavam entre compaixão e especulação, enquanto a cidade inteira parecia se dividir entre esperança e medo, cada cidadão sentindo que o evento podia acontecer com qualquer um. Uma testemunha relatou ter visto Maria Helena conversando com um homem desconhecido na noite anterior ao desaparecimento, perto de um quiosque na praia. O relato era vago, mas suficiente para criar uma linha de investigação. Quem era esse homem? Qual era a natureza daquela conversa? As autoridades, percebendo a relevância do detalhe,
Iniciaran buscas por registros e relatos adicionais. Sem imaginar que aquel encontró aparentemente casual poderia ser a chave de todo o misterio. A tensao se intensificaba a medida que días pasaban sem noticias. Cada pôr do sol sobre Salvador parecía carregar uma sensacao de perda e suspense. O bairro do Río Vermelho, con suas rúas estreitas e becos sombreados, transformábase en cenario de ansiedade, onde o cotidiano se misturaba a suspeitas e olares cautelosos. A vida de quen coñece a María Helena nunca máis sería a mesma, e cada paso dado na cidade parecía ecoar a pergunta que todos facían. O que realmente aconteceu naquela madrugada? Investigadores comecarán a mapear posíveis trajetos que María Helena podería ter percorrido caso tivese saído socina ou uso Coercao. A praia, o centro histórico e áreas próximas ao comercio local pasaran a ser inspeccionadas como Atencao, buscando cualquier evidencia que pudese indicar seu camino. Cada detal, por menor que fose, pasou a ser registrado. Marcas de pasos na área, latas amasadas, pequeños objetos esquecidos ou descartados. Nada parecía escapar da análise, mas, ao mesmo tempo, nada se encaixaba de forma concreta, como se María Helena tivese desaparecido sem deixar rastro. No silencio da noite, a familia aguardaba noticias como unha mistura de esperanza e desespero. Cada toque do telefone era recibido como expectativa, cada sam na rúa facía o coracao acelerar. A sensacao de impotencia tomaba conta de todos. En cuanto a cidade, aparentemente alheia ao drama, continuaba a viver súa rotina. Se voces sente curiosidade por misterios que desafían a lógica e querem desvendar cada detal oculto, nao se esqueca de se inscrever no canal, porque este caso aínda está longe de revelar todos os seus segredos. Conforme a investigacao avancaba, surgían detalles que confundían aínda máis os investigadores. Algumas testemunas afirmaban ter visto María Helena en locais distintos ao mesmo tempo, levando a policía a dubidar da precisao dos relatos. O contraste entre a serenidade do bairro durante o día e os rumores de encontros suspeitos á noite criaba unha atmósfera de tensao quase palpável, onde cada esquina parecía esconder o segredo e cada sombra se tornaba suspeita. O quiosqueiro relatou que María Helena había conversado con o homem que ele nao reconeceu. Alguén con semblante calmo, mas olhar intenso, que parecía medir cada palabra dita por ela. Segundo o relato, o homem desapareceu pouco depois, sem deixar cualquier vestigio, mas a memoria do quiosqueiro preservaba a imagen do encontró como se fose gravada en súa mente. A policía pasou a buscar registros de visitantes desconocidos, fotografías e até posíveis conexoes como outros incidentes na cidade. Entre os objetos encontrados no apartamento, nada indicaba violencia, mas pequeños detalles pasaram a ganar relevancia. O libro de contos policiais estaba aberto en unha página específica, contendo historias de desaparecimentos misteriosos. O bilhete con horarios riscados e anotacoes confusas. E unha fotografía antiga de María Helena sorrindo en unha praia. Mas como o homem desconocido ao fundo, cuja identidade permanecía o misterio. Cada detal alimentaba a sensacao de que había máis do que aparentaba, de que alguén podería ter planejado cada movimento con precisao quase cirúrgica. As buscas se estenderán para além do bairro, abrangendo a cidade inteira. Praias máis distantes, rúas estreitas do Pelourinho e pequeñas vías do comercio foran inspeccionadas. A pesar de esforcos intensos, nada que pudese indicar a presenza de María Helena foi encontrado. A cidade, en cuanto iso, parecía mergullar en unha mistura de medo e curiosidade, con moradores susurrando teorías que iam desde fugas voluntarias até sequestros fríamente calculados. Entre os relatos, surgirán inconsistencias que intrigaban os investigadores. Algúns moradores afirmaban ter ouvido gritos na madrugada, outros garantían que a rúa estaba completamente silenciosa. A contradicao entre voces e sons, aparentemente simples, comecou a ser interpretada como posible indicio de que alguén quería manipular percepcoes, criar confusao e atrasar a descoberta da verdade. Cada nova testemuna parecía adicionar camadas ao misterio, transformando o investigacao en un labirinto de posibilidades quase intermináveis. A imprensa intensificou a cobertura, publicando fotos de María Helena, descricoes detaladas e relatos de testemunas. O caso rapidamente se tornou o dos máis comentados da cidade, aumentando a presa sobre os investigadores, ao mesmo tempo, criando o clima de paranoia entre vecinos. Todos comecarán a prestar atencao a movimentos que antes pasaban despercebidos, carros parando por minutos, persoas conversando en tons baixos, figuras desconocidas observando a rúa. Cada detal, mesmo insignificante, era interpretado como potencial pista ou ameaca. Entre os elementos máis enigmáticos estaba unha bolsa encontrada en unha rúa próxima a orla, contendo objetos pessoais de María Helena, mas se me explicacou es clara sobre como había chegado ali. Chaves,
Documentos e pequeños itens de valor foram analisados, mas não havia sinais de luta ou arrastamento. A bolsa parecía ter sido deixada de forma proposital, quase como um enigma colocado para confundir, sugerindo que alguém sabia exatamente como manipular a percepção de quem tentava descobrir a verdade. A polícia começou a tracar perfis de possíveis suspeitos. Homens vistos perto do prédio, visitas desconhecidas relatadas por vecinos e contatos casuais com Maria Helena nos dias anteriores passaram a ser investigados. Cada ligação telefônica, cada passo dado por ela nos últimos dias foi cuidadosamente reconstruído. Ainda assim, o quadro permanecia nebuloso, com muitas lacunas e contradições que deixávamos investigadores frustrados, ao mesmo tempo, cada vez mais determinados a descobrir o que realmente acontecerá naquela madrugada de julho. A família de Maria Helena enfrentava um misto de esperança e desespero. Cada pista nova trazia alívio temporário, seguido de frustração diante da ausência de respostas concretas. Amigos organizavam vigílias na praia, distribuíam panfletos e tentavam mobilizar a comunidade para que ninguém se esquecesse da mulher desaparecida. A cidade, porém, parecia dividir-se entre solidariedade e especulação, como se cada pessoa estivesse à espera de sinais que pudessem resolver o mistério antes mesmo que a polícia conseguisse. À medida que os dias se transformavam em semanas, a sensação de urgência se intensificava. Investigadores passaram a trabalhar em turnos, revisando cada detalhe, cada relato, cada objeto encontrado. As sombras das ruas, o barulho das ondas e o silêncio das madrugadas carregavam agora uma sensação quase opressiva, lembrando a todos que Maria Helena havia desaparecido de forma tão discreta quanto perturbadora. Esse voce quer acompanhar a revelação completa deste caso e cada detalhe que conduzirá à verdade. Não esqueça de se inscrever no canal, porque ainda há muito a ser descoberto nesta história de mistério e tensão. Como acúmulo de evidências, a investigação passou a se concentrar em recriar cada passo da madrugada de 12 de julho de 2001. Peritos analisavam trajetos possíveis, horários de saída do prédio e locais de potencial vigilância. Cada rua do Rio Vermelho passou a ser examinada como um cenário de cinema, onde os movimentos de Maria Helena e do suspeito poderiam ser reconstruídos com precisão. A sensação era de que a cidade inteira, silenciosa e observadora, se tornara cúmplice de um mistério prestes a ser desvendado. O diário de Maria Helena revelou, finalmente, pistas cruciais. Pequeños símbolos e horários riscados, antes indecifráveis, indicavam um padrão de comportamento de alguém que a observava. A polícia percebeu que ela havia notado sinais de perseguição dias antes do desaparecimento, mas que não havia conseguido identificar o responsável. Esse detalhe transformou a percepção do caso. Não se tratava de um desaparecimento aleatório, mas de uma ação cuidadosamente planejada por alguém próximo e meticuloso, capaz de agir sem levantar suspeitas. Novas entrevistas com vecinos reforçarão a hipótese de vigilância. Pessoas que antes não tinham dado atenção a passos apressados ou voces ao longe passaram a lembrar detalhes sutis. Uma moto preta que passava de madrugada, janelas que se abriam rapidamente, sombras que desapareciam em becos escuros. Cada relato, quando cruzado com horários anotados no diário, formava um mapa consistente de movimentos, mostrando que o suspeito tinha pleno conhecimento das rotinas de Maria Helena e a observava de forma constante. Enquanto isso, o colega de trabalho identificado como suspeito apresentou comportamento cada vez mais evasivo. Pequeñas contradições em seus depoimentos chamaram a atenção dos investigadores, e análises de seus horários e deslocamentos mostraram coincidências alarmantes como os momentos em que Maria Helena havia desaparecido. O padrão começava a se desenhar de forma quase inescapável. Ele sabia onde ela estava, quando estaria sozinha e como agir sem ser percebido. A bolsa encontrada na orla se tornou o elemento central para a reconstrução do crime. Impressões digitais, fibras de roupas e pequeñas marcas de área revelaram que o objeto havia sido manuseado e deslocado intencionalmente, possivelmente para confundir a investigação. Peritos concluirão que o suspeito havia planejado cada detalhe, manipulando o ambiente para criar distração e desviar a atenção da polícia. Cada elemento analisado mostrava que não se tratava de um crime impulsivo, mas de um plano arquitetado com frieza e precisão. Durante buscas em locais próximos ao suspeito, a polícia encontrou evidências adicionais, roupas com resíduos de área compatíveis com a orla, anotações que indicavam conhecimento detalhado das rotas de Maria Helena e registros de observação de sua rotina. O quadro que se formava apontava claramente para um crime premeditado, executado por alguém que conhecia intimamente a vítima e que conseguia manipular a percepção de todos ao seu redor, mantendo a cidade inteira sem suspeitar de suas intenções. O bairro do Rio Vermelho, antes cenário de cotidiano tranquilo, agora parecia palco de tensão constante.
Moradores passaram a observar estranhos veículos suspeitos e movimentos repentinos, como se estivesse a espreita de saínas que poderiam levar a solucao do caso. A sensacao de vigilancia constante, que María Helena sentirá días antes do desaparecimento, parecíase expandir para toda a comunidade, tornando o misterio não apenas o desafío policial, mas o fenómeno que permeaba a vida de cada cidadão da cidade. A investigação avançava em várias frentes simultaneamente. Equipes de peritos cruzaban dados telefónicos, horarios de trabajo, movimentacoes bancarias e pequeñas pistas visuais. Cada elemento reforcaba a idea de que o suspeito agira con conhecimento profundo da rotina de María Helena, aproveitándose de sua confiança e da previsibilidade de seus hábitos. Tudo comecaba a convergir para ponto claro. Había alguém dentro do círculo de sua vida que era capaz de manipular situacoes a seu favor, mantendo a vítima sob vigilancia constante sem levantar suspeitas. A presa sobre o suspeito aumentava, e pequeños saínais de nervosismo começaram a aparecer. Ele comecou a evitar interacoes diretas, a mudar horarios de trajeto e a oferecer explicacoes inconsistentes. A polícia percebeu que estaba se aproximando do desfecho, mas ainda precisaba consolidar provas concretas que pudessem levar a captura e a responsabilizacao. Cada detalhe coletado agora era analizado con precisao cirúrgica, como se cada paso da investigacao fosse crucial para impedir que o responsável escapase. Por fim, a combinacao de evidencias impresos digitais, análises de rotina, relatos de testemunhas e símbolos do diário permitiu tracar o retrato quase completo do suspeito e de seu plano. Tudo apontava para o único responsável, alguém que usa o conhecimento íntimo da vida de María Helena para manipulá-la, observá-la e desaparecer com ela sem deixar rastros imediatos. A cidade estava prestes a descobrir a verdade, e cada detalhe coletado ao longo das semanas convergia para o desfecho dramático e revelador. Durante a terceira semana de buscas, investigadores começaram a notar o padrão perturbador. Locais frequentados por María Helena nos últimos dias antes do desaparecimento coincidían com áreas onde testemunhas relataram aparicoes de homem desconhecido, sempre mantendo distancia, sempre observando. Esse padrão não parecia casual, e a hipótese de perseguicao premeditada comecou a ganar forca. Cada detalhe do trajeto diário da vítima passou a ser analisado, desde a saída do prédio até pequeñas rotas alternativas que ela costumava percorrer na praia. O colega do escritorio, já identificado como pessoa de interesse, comecou a ser monitorado discretamente. Pequeños comportamentos foram anotados, ligacoes suspeitas, horarios de chegada e saída do trabalho, além de informacoes sobre as conversas que mantina como outros funcionarios sobre María Helena. Parecía que, de algún modo, ele sabia máis do que deveria, e mesmo seus relatos aparentemente inocentes passaram a ser vistos sob uma luz máis sombría, com cada gesto sendo interpretado como possível encobrimento ou manipulacao. Enquanto isso, a polícia recebeu uma denúncia anónima apontando que o homem visto nas imediacoes poderia ter sido visto carregando uma bolsa semelhante a de María Helena em bairros distantes, sugerindo que ele poderia ter se deslocado como objetos da vítima, possivelmente tentando despistar as autoridades. Essa informação, embora não confirmada de imediato, fez com que o círculo de investigacao se estreitase, aumentando a pressão sobre o suspeito e tornando o clima na cidade ainda mais tenso. Amigos da vítima começaram a relatar encontros estranhos em que María Helena parecia inquieta. Ela mencionava sentir-se seguida, ouvir passos atrás dela em ruas desertas, e notar presencias silenciosas que desapareciam ao ser observadas diretamente. Tais relatos reforcavam a hipótese de vigilancia constante, e a polícia passou a tracar mapas de movimentação, horarios e rotas alternativas que poderiam indicar padrões de perseguicao e preparar o caminho para uma abordagem mais direta ao suspeito. A análise do diário e das anotacoes cifradas trouxe novos insights. Especialistas conseguirão decifrar algumas datas e horarios, revelando que María Helena havia notado comportamentos suspeitos nos dias anteriores ao desaparecimento. Anotacoes que inicialmente pareciam confusas passaram a indicar que ela temia alguém próximo, alguém que conhecia suas rotinas e poderia manipulá-las sem levantar suspeitas. Cada descoberta aumentava a urgência em localizar o responsável antes que mais danos fossem causados. Uma testemunha-chave relatou ter visto o colega suspeito próximo ao prédio de María Helena na madrugada do desaparecimento, parado por alguns minutos, observando as janelas. O detalhe, combinado com os padrões de deslocamento e os relatos de perseguicao, comecou a desenhar o perfil consistente, alguém que conhece a vítima, sabia de sua rotina, e tinha capacidade de planejar uma acao sem deixar vestígios imediatos. A polícia percebeu que estava lidando com um criminoso meticuloso, cuja proximidade com a vítima dificultava a identificação inicial. Entre os objetos do apartamento,
Peritos descubrirán pequeñas alteracoes que podrían indicar preparacao. Marcas discretas en portas e janelas, sugerindo tentativa de manipulacao ou teste de seguranca. Pequeñas anotacoes sobre horarios de saída e chegada. E até sainais de que algo fora colocado ou retirado sem deixar vestígios visíveis. Cada detal, aparentemente trivial, comecou a ser interpretado como evidencia de que o desaparecimento foi planejado como antecedencia, quase como o crime de precisao cirúrgica. A tensao na familia atingiu níveis críticos. Cada pista nova aumentaba a esperanza, mas também o medo de que algo máis terrível tivese ocorrido. A cidade, enquanto iso, acompanhei o desenrolar da investigação como atencao quase hipnótica. O desaparecimento de María Elena transformouse en un caso emblemático, representando a fragilidade da vida cotidiana e a ameaça silenciosa que podía surgir de quen menos se esperaba. Durante unha reunião estratégica na delegacia, investigadores decidirán intensificar a vigilancia sobre o suspeito, revisando registros telefónicos, trajetos de ónibus e até rotas de caminada. Tudo indicaba que ele tinha conhecimento detalado da vida da vítima, e que qualquer aproximacao direta precisaba ser cuidadosamente planejada para não colocar a investigacao en risco. A sensacao de que a verdade estaba próxima aumentaba, mas também a necesidade de cautela extrema. No final do día, peritos analizaram a bolsa encontrada na orla novamente, descobrindo impresores digitais parciais que coincidirán como colega suspeito. A evidencia não era conclusiva, mas fortalecía a ligacao direta entre ele e o desaparecimento de María Elena. Cada pequeno detal reunido, cada relato cruzado e cada evidencia técnica parecía apontar para o único camino, como se a cidade inteira conspirase para que a verdade fosse revelada. Se você quer acompanhar o desfecho completo deste misterio e descobrir quen realmente está por trás do desaparecimento, não esqueça de se inscrever no canal, porque a revelação final se aproxima. Como acúmulo de evidencias, a investigação passou a se concentrar em recriar cada passo da madrugada de 12 de julho de 2001. Peritos analisavam trajetos possíveis, horarios de saída do prédio e locais de potencial vigilancia. Cada rua do Río Vermelho passou a ser examinada como um cenário de cinema, onde os movimentos de María Elena e do suspeito poderiam ser reconstruídos com precisão. A sensacao era de que a cidade inteira, silenciosa e observadora, se tornara cúmplice de um misterio prestes a ser desvendado. O diario de María Elena revelou, finalmente, pistas cruciais. Pequeños símbolos e horarios riscados, antes indecifráveis, indicaban un padrão de comportamento de alguém que a observava. A polícia percebeu que ela havia notado sainais de perseguicao días antes do desaparecimento, mas que não havia conseguido identificar o responsável. Esse detalhe transformou a percepção do caso. Não se tratava de um desaparecimento aleatório, mas de uma cao cuidadosamente planejada por alguém próximo e meticuloso, capaz de agir sem levantar suspeitas. Novas entrevistas com vecinos reforcarão a hipótese de vigilancia. Pessoas que antes não tinham dado atencao a passos apressados ou voces ao longe passaram a lembrar de tal sutis. Uma moto preta que passava de madrugada, janelas que se abriam rapidamente, sombras que desapareciam em becos escuros. Cada relato, quando cruzado com horarios anotados no diário, formava um mapa consistente de movimentos, mostrando que o suspeito tinha pleno conhecimento das rotinas de María Elena e a observava de forma constante. Enquanto isso, o colega de trabalho identificado como suspeito apresentou comportamento cada vez mais evasivo. Pequeñas contradicoes em seus depoimentos chamaram a atencao dos investigadores, e análises de seus horarios e deslocamentos mostraram coincidencias alarmantes como os momentos em que María Elena havia desaparecido. O padrão comecava a se desenhar de forma quase inescapável. Ele sabia onde ela estava, quando estaria sozinha e como agir sem ser percebido. A bolsa encontrada na orla se tornou o elemento central para a reconstrução do crime. Impresores digitais, fibras de roupas e pequeñas marcas de área revelaram que o objeto había sido manuseado e deslocado intencionalmente, possivelmente para confundir a investigação. Peritos concluirán que o suspeito había planejado cada detalhe, manipulando o ambiente para criar distracao e desviar a atencao da polícia. Cada elemento analizado mostrava que não se tratava de crime impulsivo, mas de plano arquitetado com frieza e precisão. Durante buscas em locais próximos ao suspeito, a polícia encontrou evidências adicionais, roupas com resíduos de área compatíveis com a orla, anotacoes que indicavam conhecimento detalhado das rotas de María Elena e registros de observacao de sua rotina. O quadro que se formava apontava claramente para crime premeditado, executado por alguém que conhecia intimamente a vítima e que conseguia manipular a percepção de todos ao seu redor, mantendo a cidade inteira sem suspeitar de suas intencoes. O bairro do Río Vermelho, antes cenário de cotidiano tranquilo,
Agora parecía palco de tensao constante. Moradores pasaram a observar estranos. Veículos suspeitos e movimentos repentinos, como se estivese má espreita de saínais que poderían levar a solucao do caso. A sensacao de vigilancia constante, que María Helena sentirá días antes do desaparecimento, parecíase expandir para toda a comunidade, tornando o misterio nao apenas o desafío policial, mas o fenómeno que permeaba a vida de cada cidadão da cidade. A investigacao avancaba en varias frentes simultáneamente. Equipes de peritos cruzaban dados telefónicos, horarios de trabalho, movimentacoes bancarias e pequeñas pistas visuais. Cada elemento reforcaba a idea de que o suspeito agira con conhecimento profundo da rotina de María Helena, aproveitándose de sua confianza e da previsibilidade de seus hábitos. Tudo comecaba a convergir para ponto claro. Había alguén dentro do círculo de sua vida que era capaz de manipular situacoes a seu favor, mantendo a vítima sob vigilancia constante sem levantar suspeitas. A presa sobre o suspeito aumentaba, e pequeños saínais de nervosismo comecaram a aparecer. Ele comecou a evitar interacoes diretas, a mudar horarios de trajeto e a oferecer explicacoes inconsistentes. A polícia percebeu que estaba se aproximando do desfecho, mas ainda precisaba consolidar probas concretas que pudesem levar a captura e a responsabilizacao. Cada detal coletado agora era analizado con precisao cirúrgica, como se cada paso da investigacao fose crucial para impedir que o responsável escapase. Por fin, a combinacao de evidencias impresos digitais, análisis de rotina, relatos de testemunhas e símbolos do diario permitiu tracar o retrato quase completo do suspeito e de seu plano. Tudo apontaba para o único responsável, alguén que usa o conhecimento íntimo da vida de María Helena para manipulala, observala e desaparecer com ela sem deixar rastros inmediatos. A cidade estaba prestes a descobrir a verdade, e cada detal coletado ao longo das semanas convergía para o desfecho dramático e revelador. Con todas as evidencias reunidas, a polícia concentrou esforços para interceptar o suspeito. A operacao foi cuidadosamente planejada. Horarios de saída, rotas diarias e possíveis contatos foram monitorados durante días. O clima de tensao era quase palpável, e todos sabían que cualquier erro poderia permitir que ele escapase novamente. Cada detal do plano policial reflete a meticulosidade com que o suspeito había conducido suas acoes, tornando o momento da captura o ponto de virada crucial, no caso de María Helena. Na mana de día nublado, a equipe conseguiu abordar o suspeito enquanto ele se dirigía ao trabalho. Sua reacao inmediata foi de surpresa, seguida por tentativas de negar envolvimento, mas as evidencias eram incontestáveis. Impresores digitais, trajetos mapeados e registros de vigilancia demonstraban de forma clara que ele había seguido María Helena, estudado seus hábitos e manipulado pequeñas circunstancias para garantir que o desaparecimento permanecese enigma por semanas. Durante os interrogatorios iniciais, o suspeito manteve uma postura fría, quase calculista, mas os detalles cuidadosamente observados pelos investigadores comecaram a presionalo. Pequeños deslices en suas historias, contradicoes entre depoimentos e registros concretos de seu deslocamento colocaram-no en uma posicao impossível de sustentar. A polícia percebeu que cada detal coletado ao longo das semanas agora formaba o conjunto sólido de probas, demonstrando que não se trataba de coincidencia, mas de planejamento meticuloso. Conforme a investigacao avancaba, emergiram detalles sombríos sobre o plano do suspeito. Ele había acompanhado María Helena nos días anteriores, estudado horarios, observado seus hábitos e até manipulado pequeños objetos para testar sua vigilancia. A bolsa de Ixada na orla, as anotacoes cifradas e a aparente ausencia de violencia no apartamento foram elementos estratégicos de crime pensado para confundir cualquier tentativa de investigacao. Cada movimento foi cuidadosamente calculado para criar distracao e desviar suspeitas, mas pequeños rastros permanecerão, revelando sua responsabilidade. Dos momentos máis reveladores ocorreu quando o suspeito, presionado pelos investigadores, comecou a admitir detalles de suas acoes. Ele descreveu encontros próximos á praia, observacoes discretas de María Helena e a forma como planejou deixala sem deixar saínais evidentes de violencia. A narrativa, embora fría e meticulosa, trouxe clareza sobre a sequencia dos eventos e revelou uma obsesao inquietante, reforcando a gravidade e o caráter premeditado do crime. A cidade de Salvador acompañeia, a través da mídia, cada detal da prisao e das revelacoes. Moradores que durante semanas viverán sob tensao comecaram a entender a dimensao do caso. Alguén do círculo de confianza de María Helena era responsável pelo desaparecimento. O bairro do Río Vermelo, palco de rúas estreitas e sombras alongadas, agora reflete o choque e a incredulidade colectiva, transformando o cotidiano en lembranca de que segredos podem estar máis próximos do que se imagina.
Entre as evidencias apresentadas, o diario de María Helena ganó destaque. Cada símbolo e anotacao pasó a ser interpretado como indicio de que ela había percebido saínas de perseguicao antes de desaparecer. O suspeito, consciente da capacidade dela de notar detalles, agiu de maneira a confundir a percepcao de todos, criando un escenario aparentemente sem-explicacoes. A revelacao da estrategia dele trouxe a luz a frieza con que manipulou nao apenas a vítima, mas tamén o ambiente ao seu redor. A familia de María Helena sentiu un misto de alivio e dor. O alivio por finalmente saber que era responsável pelo desaparecimento, e a dor de compreender a magneto da manipulacao e do sofrimento que súa fila enfrentou. Amigos e vecinos, que acompanaram cada paso da investigacao, tamén se depararam com a realidade de que alguén próximo pode esconder intencoes sombrías, lembrando que o misterio que os envolveu por semanas era fruto de planejamento humano. Nao de acaso. Peritos reconstruirán os últimos movimentos de María Helena con base en depoimentos e evidencias físicas. Foi posible determinar que ela había sido levada de forma silenciosa, observada en cada instante, e que súa rotina había sido manipulada sem que percebese. Cada detal do plano do suspeito demonstraba frieza, paciencia e un entendimento preciso de como agir sem deixar vestigios inmediatos, probando que o crime era resultado de cálculo e obsesao. Ao final, a captura e as revelacoes permitirán a policía iniciar a busca por María Helena con informacoes concretas sobre seu paradeiro posible. O bairro, a cidade e todos que acompañaban a historia respiraram aliviados, mas a sensacao de que os detalles do crime permanecerían na memoria colectiva de Salvador era inevitável. E para que me acompana esta historia de misterio e suspense, cada elemento reunido até aquí representa pasos cruciais que finalmente levaram a descoberta da identidade do responsável, preparando o terreno para o desfecho final. A partir das confisos e rastros de Isa dos pelos suspeito, a policía conseguiu localizar unha área isolada nos arredores do bairro de Estella Maris, onde María Helena había sido mantida. Era un antigo depósito abandonado, escondido entre vegetacao densa e casas antigas, que parecía desaparecer da vista de cualquier transeúnte. O local, húmido e silencioso, carregaba o cheiro de mofo e de maresia misturado a poeira, criando unha atmósfera de abandono que reflete a frieza do plano do sequestrador. Ao adentrarem o depósito, os investigadores encontraram saínas de que María Helena había sido mantida viva, mas en condicoes precarias. Cobertores rasgados, restos de alimentos e un diario parcialmente destruído indicaban que ela resistirá, mas a sensacao de desamparo era palpável. A policía percebeu que a vítima había sido manipulada emocionalmente, sendo mantida isolada de cualquier contacto externo, en un ambiente cuidadosamente controlado para evitar que fose localizada antes do tempo planejado pelo criminoso. María Helena, embora abalada física e emocionalmente, foi encontrada viva. Seus ollos refletían medo, desconfianza e unha profunda sensacao de exaustao. Ao ser conducida para fora do depósito, a brisa do mar trouxe un alivio quase palpável, como se a cidade inteira respirase junto con ela. Cada paso dado en direcao a liberdade representaba nao apenas o fin do sofrimento inmediato, mas tamén a abertura de un proceso de recuperacao que sería longo e carregado de lembranzas traumáticas. O suspeito, agora detido, foi conducido a delegacia sob custodia rigorosa. Súa expresa ao fría permaneceu inalterada, mas a presa ao das evidencias e a reconstrucao detalada de cada movimento tornaram súa posicao insustentável. A policía iniciou os procedimentos legais, reunindo probas suficientes para acusacao formal de sequestro, manipulacao e tentativa de homicidio, evidenciando que a justica finalmente alcancaria aquele que había transformado a vida de María Helena en pesadelo. A familia de María Helena vivenció unha mistura intensa de emocoes ao reencontrala. O abraco apertado, lágrimas de alivio e palabras entrecortadas refletían manos de medo e espera. Amigos e vecinos, que durante semanas acompanaran buscas e vigilias, tamén sentirán atensaos e disalve. Porém, a alegría da sobrevivencia nao apagaba o trauma vivido. Nemos questionamentos sobre como alguén tao próximo podería se tornar unha ameaca tao concreta e calculista. As autoridades reforcarán a importancia do traballo detalado de investigacao e da colaboracao da comunidade. Cada testemuno, cada objeto analizado e cada pista contradictoria reunida ao longo das semanas había sido crucial para desvendar o misterio. A cidade de Salvador, marcada pelo desaparecimento e pela tensao, pode finalmente respirar aliviada, mas como a lembranca de que vigilancia, percepcao e atencao aos saínais poden salvar vidas en situacoes de perigo silencioso. María Helena, ao longo dos meses seguintes, pasou por acompañamento psicológico e apoio familiar intensivo. O proceso de reconstrucao da rotina cotidiana foi delicado, exigindo paciencia e cuidado. Cada rúa percorrida,
Cada sombra observada e cada sensacao de perigo lembrava o trauma vivido, mas também reforcava a forca interior que ela desenvolveu ao superar o período em que esteve sob vigilância e ameaça constante. O caso ganhou repercussão ao nacional, mostrando como crimes de proximidade podem ocorrer de forma silenciosa e calculada. A história de Maria Helena serviu de alerta e exemplo, evidenciando a necessidade de atenção aos detalhes do cotidiano, a percepção de saínas de perseguicao e a importância de agir rapidamente diante de indícios de perigo. A cidade de Salvador, embora marcada, também aprendeu a valorizar a forca da investigação minuciosa e a importância de unir comunidade e autoridades. O suspeito, posteriormente condenado, enfrentou o peso total da lei, sendo responsabilizado pelo sequestro e pelos danos físicos e psicológicos causados à vítima. Durante o julgamento, depoimentos detalhados de Maria Helena, da família e de testemunhas foram cruciais para demonstrar a premeditação e a frieza do crime. A justiça, embora não pudesse apagar o sofrimento, representou a vitória da investigação e da determinação coletiva em descobrir a verdade. E assim, o desaparecimento que mergulhou Salvador em semanas de tensão finalmente encontrou desfecho. Maria Helena sobreviveu, mas o trauma e a memória do que aconteceu permanecerão, lembrando a todos que a vida pode ser ameaçada silenciosamente por aqueles em quem confiamos. Se você acompanha histórias misteriosas e quer conhecer casos reais com detalhes intensos, não esqueça de se inscrever no canal, porque ainda há lições a aprender com cada investigação e cada desfecho revelador. Após o desfecho do caso, Salvador lentamente começou a retomar sua rotina, mas a memória do desaparecimento de Maria Helena permaneceu presente na cidade. Moradores do Rio Vermelho, antes alheios aos perigos silenciosos, passaram a observar o cotidiano com mais atenção, lembrando-se de que crimes podem ocorrer próximos de nós, mesmo em bairros considerados tranquilos. O caso tornou-se um exemplo emblemático de vigilância, coragem e investigação minuciosa. Maria Helena iniciou uma jornada de reconstrução de sua vida, reaproximando-se gradualmente de lugares que antes frequentava sem medo. Cada passeio pela orla, cada retorno ao prédio, carregava a atenção de lembranças, mas também representava passos de resiliência. Amigos próximos e familiares foram fundamentais nesse processo, oferecendo suporte constante, garantindo que ela não apenas sobrevivesse, mas encontrasse força para viver plenamente, apesar das cicatrices emocionais profundas deixadas pelo episódio. O impacto emocional da experiência levou Maria Helena a se envolver com grupos de apoio a vítimas de sequestro e violência, compartilhando sua história para ajudar a outros a reconhecer saínas de perigo e desenvolver estratégias de proteção. A cidade, por sua vez, passou a valorizar a importância de redes comunitárias, comunicação rápida e observação de detalhes que poderiam prevenir tragédias semelhantes. Seu relato tornou-se uma ferramenta de conscientização, transformando o sofrimento em aprendizado coletivo. Em paralelo, o julgamento do suspeito trouxe à luz o planejamento meticuloso e a frieza de suas ações. A análise de documentos, trajetos e impressores digitais demonstrou a precisão com que ele manipulou cada detalhe do desaparecimento. A condenação foi um marco não apenas para a justiça, mas para a população, evidenciando que crimes de proximidade, mesmo elaborados e silenciosos, podem ser desvendados com persistência, análise cuidadosa e atenção aos pequenos detalhes que, à primeira vista, parecem insignificantes. O caso de Maria Helena também gerou discussões sobre segurança e percepção social. Como uma mulher observada por alguém próximo pode ser colocada em risco sem saínas visíveis? Especialistas afirmaram que a combinação de confiança e rotina previsível foi explorada pelo criminoso, destacando a importância de manter vigilância situacional mesmo em ambientes aparentemente seguros. Salvador, a través dessa experiência, passou a cultivar uma consciência coletiva mais atenta, reforçando medidas preventivas e incentivo à denúncia de comportamentos suspeitos. Aos poucos, Maria Helena retomou seu trabalho e sua vida cotidiana, mas com um olhar mais atento e consciente sobre o mundo ao seu redor. Ela aprendeu a valorizar pequenas vitórias, cada momento de liberdade e cada interação segura. A experiência a transformou, reforçando a importância da resiliência, do apoio familiar e da atenção aos sinais de alerta que muitas vezes passam despercebidos, mas que podem ser cruciais para evitar que o passado se repita. Amigos e vecinos que participaram das buscas e das vigílias se sentirão parte do desfecho, compreendendo que a união e o cuidado comunitário foram fundamentais. O bairro, antes cenário de misterio e medo, começou a recuperar a normalidade, mas as histórias do desaparecimento de Maria Helena permaneciam como lembrete silencioso de que a atenção ao próximo pode ser a diferença entre tragédia e sobrevivência. Em entrevistas, Maria Helena destacou que, apesar do trauma,
A experiencia trouxe aprendizado profundo sobre limites, confiança e percepção. Ela enfatizou que ninguém deveria subestimar sinais de comportamento suspeito e que o apoio da família e de amigos foi essencial para superar os momentos de medo e incerteza. Sua narrativa tornou-se recurso de conscientização, não apenas sobre crimes, mas sobre como transformar experiencias dolorosas em lições de vida e força pessoal. A polícia, por sua vez, recebeu reconhecimento pelo trabalho detalhado e meticuloso que permitiu identificar o suspeito e localizar Maria Helena. A combinação de perícia, análise de evidências, reconstrução de trajetos e atenção aos pequenos detalhes demonstrou que, mesmo em casos complexos e aparentemente insolúveis, a persistência e a técnica podem prevalecer. Salvador, embora marcada pela tensão e pelo medo, ganhou exemplo de eficiência investigativa e justiça efetiva. Como caso encerrado, Maria Helena se tornou símbolo de superação e resiliência. A cidade passou a lembrar não apenas do crime, mas da força humana que permitiu que ele fosse desvendado e que a vítima sobrevivesse. E para você que acompanha histórias reais e quer entender como detalhes aparentemente pequenos podem ser determinantes em mistérios e crimes, inscreva-se no canal para continuar acompanhando casos que desafiam a percepção e revelam as nuances do comportamento humano. Como o encerramento do caso, Salvador passou por uma transformação silenciosa. As ruas do Rio Vermelho voltaram a ter movimento e alegria, mas moradores nunca esquecerão o desaparecimento de Maria Helena. Cada beco, cada praca e cada caminho percorrido por ela antes da madrugada fatídica se tornaram símbolos de atenção e cuidado. A cidade, mesmo após o alívio do desfecho, carregava cicatrizes invisíveis, lembrando que a segurança nunca pode ser dada como garantida, nem mesmo em ambientes familiares e próximos. A narrativa do caso se espalhou para outras regiões, transformando-se em referências sobre crimes de proximidade. Especialistas em segurança e psicologia estudaram a trajetória do suspeito, o planejamento do sequestro e a capacidade de manipulação que ele demonstrou. Cada detalhe do desaparecimento de Maria Helena se tornou estudo de comportamento humano, vigilância e vulnerabilidade, destacando como a atenção a sinais sutis pode ser crucial para prevenir tragédias. Maria Helena, ao refletir sobre o ocorrido, enfatizou a importância de compartilhar sua história. Ela compreendeu que o medo poderia ser transformado em aprendizado e que cada experiência, por mais dolorosa, poderia servir como alerta para outras pessoas. Sua força interior, construída a partir do sofrimento, tornou-se exemplo de resiliência, coragem e determinação, lembrando que a sobrevivência não é apenas física, mas também emocional e psicológica. A família, embora marcada pelo trauma, passou a valorizar ainda mais a união. Cada passo de apoio, cada vigilância constante e cada gesto de cuidado foram fundamentais para que Maria Helena pudesse superar o período mais crítico. A experiência mostrou que o amor e a atenção familiar podem ser forças decisivas em momentos de crise, transformando o sofrimento em suporte e esperança em força para enfrentar o futuro. O bairro do Rio Vermelho se transformou em espaço de alerta e aprendizado. Moradores passaram a relatar comportamentos suspeitos, a observar com mais atenção pequenos detalhes e a valorizar a importância da comunidade na prevenção de crimes. A história de Maria Helena, embora marcada pela dor, deixou lições concretas sobre vigilância, cuidado coletivo e ação rápida diante de sinais de perigo, criando legado de conscientização que perduraria na memória da cidade. Peritos, investigadores e a própria mídia passaram a tratar o caso como referência de investigação detalhada e bem-sucedida. Cada prova coletada, cada análise de rotina e cada entrevista foram fundamentais para desvendá-lo. A metodologia aplicada tornou-se modelo para outros casos complexos, mostrando que persistência, atenção aos detalhes e trabalho coordenado podem resolver até os crimes mais planejados e silenciosos, reforçando a importância da técnica e da observação minuciosa. Para Maria Helena, cada dia se tornou uma oportunidade de reconstrução. A experiência traumática deixou marcas, mas também fortaleceu sua capacidade de enfrentar desafios. Caminar novamente pela praia, revisitar locais antes evitados e retomar a rotina cotidiana significavam pequenas vitórias, cada uma carregada de significado. O processo de superação mostrou que, mesmo em meio a acontecimentos assustadores, é possível encontrar equilíbrio emocional e resgatar a sensação de segurança e normalidade. A cidade, ao lembrar do caso, reconheceu a complexidade e a gravidade do crime, mas também celebrou a coragem e resiliência de Maria Helena. Eventos, palestras e encontros comunitários começaram a abordar prevenção, vigilância e segurança pessoal, transformando a tragédia em aprendizado coletivo. O desaparecimento que abalou Salvador acabou servindo como catalisador de mudanças,
incentivando moradores a estar en maíz atentos, solidarios e preparados para situações de risco silencioso. O suspeito, condenado, pasó a cumprir a pena determinada pela justica, sendo responsabilizado por cada acao premeditada que executou contra María Helena. O proceso judicial detalou a meticulosidade do crime, a manipulação psicológica e a precisão com que ele arquitetou o desaparecimento, deixando claro para todos que crimes de proximidade podem ser planejados de forma fria e sistemática, mas que a justica, quando bem aplicada, consegue alcançar a verdade e garantir responsabilização. Assim, a história de María Helena chegou ao fim do seu capítulo mais sombrio, mas deixou lições permanentes sobre coragem, investigação, resiliência e comunidade. Cada detalhe da narrativa reforça que atencao aos sainais. Cuidado com os próximos e persistência na busca pela verdade podem salvar vidas. E para você que se interessa por casos misteriosos e reais, não deixe de se inscrever no canal, porque ainda há muito a explorar sobre a complexidade humana e os mistérios que cercam a vida cotidiana. Como a condenação do suspeito, Salvador finalmente pode respirar um pouco de alívio. A cidade, que por semanas viveu sob tensão e especulação, viu a justica prevalecer sobre o planejamento frio de criminoso que usou proximidade e manipulação para tentar permanecer impune. A segurança do bairro, embora nunca mais fosse a mesma, comecou a ser restaurada com a consciência de que a atencao aos detalhes é vital para proteger vidas e prevenir tragédias silenciosas. María Helena retomou a rotina de forma gradual, reconectándose com amigos, familiares e espacos que antes LHE eram caros. Cada passo dado era simbólico: caminar pela orla, rever colegas de trabalho, frequentar novamente lugares públicos. A sensação de liberdade e controle sobre sua própria vida foi reconstruída aos poucos, demonstrando que, mesmo após experiências traumáticas, a resiliência humana pode se afirmar de maneira surpreendente e inspiradora. A mídia, que acompanhou cada detalhe do caso, destacou a importância da investigação e a eficácia da atuação policial. Cada evidência analisada, cada depoimento colhido e cada perícia realizada servirão de exemplo sobre como crimes complexos podem ser solucionados quando a dedicação, técnica e persistência. A história de María Helena se transformou em referência nacional sobre sequestros, manipulação e planejamento criminoso, resaltando a relevância da atenção minuciosa a cada pista. Amigos e vecinos, que participaram de vigílias e buscas, sentirão o impacto direto do desfecho positivo. A união comunitária, a solidariedade e o engajamento colectivo foram fatores decisivos para manter a memória de María Helena viva e auxiliar a investigação. A experiência reforçou a percepção de que a comunidade é parte ativa na prevenção de crimes e que o apoio mútuo pode transformar medo e tensão em ação concreta e eficaz. O suspeito, agora cumprindo pena, foi alvo de estudos de psicologia criminal e criminologia, analisando a frieza e a metodologia empregadas no sequestro. Sua obsessão, planejamento e manipulação psicológica tornaram-se objeto de pesquisa para entender como crimes de proximidade podem ocorrer e como sainais aparentemente pequenos, quando ignorados, podem permitir que situações de perigo se intensifiquem. Esse aprendizado trouxe contribuições valiosas para prevenir novos casos semelhantes. María Helena dedicou-se, nos meses seguintes, a compartilhar sua experiência com grupos de apoio, palestras e programas de conscientização. Seu relato tornou-se exemplo de força, superação e alerta. Ela mostrou que mesmo em situações extremas, é possível transformar sofrimento em aprendizado, ajudando outras pessoas a reconhecer sinais de alerta, valorizar sua segurança e buscar apoio antes que situações críticas se tornem irreversíveis. A cidade, marcada pelo medo e pelo mistério, transformou a experiência em aprendizado coletivo. O desaparecimento, que inicialmente gerou especulações, ansiedade e insegurança, acabou fortalecendo a percepção sobre a importância da atenção, vigilância e cuidado com aqueles próximos. A história de María Helena passou a ser lembrada não apenas pelo drama, mas pelo ensinamento sobre resiliência e proteção comunitária. A reconstrução da vida da vítima e o encerramento do caso reforçarão a importância de sistemas de investigação eficientes e colaborativos. Cada detalhe recolhido, cada testemunho cruzado e cada perícia realizada foram fundamentais para que a justiça fosse feita. A narrativa demonstrou que paciência, observação e técnica podem desvendar até os crimes mais meticulosamente planejados, transformando o mistério em solução concreta e esperança em resultado tangível. Hoje, Salvador carrega a memória do caso como alerta e referência. A história de María Helena permanece viva na consciência coletiva, lembrando que pessoas próximas podem ocultar intenções sombrias, mas que atenção, união e investigação detaladas são ferramentas poderosas para proteger vidas. Cada passo da narrativa revela que a verdade,
mesmo escondida en sombras, pode ser descoberta quando a perseverança, corajeme cuidado. E assim se encerra o relato completo do desaparecimento de María Helena en julho de 2001, desde a tensão das primeiras horas até a resolução do crime e a recuperação da vítima. Uma história de misterio, medo, corajeme justica, que nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, a determinação, a atenção aos detalhes e o trabalho conjunto podem trazer a verdade à luz. Se você se interessa por casos reais e misteriosos como este, inscreva-se no canal para acompanhar histórias impactantes que revelamos segredos e desafios da vida em cidades pequenas, e os mistérios que podem estar mais próximos do que imaginamos.